Olá pessoal, começamos mais um Pod Ipiranga, da Nova Gazeta do Ipiranga, com muito sucesso aí no nosso bairro do Ipiranga e muito mais, né? Tivemos semana passada aí uma entrevista com o poderoso Ronaldo S, foi um sucesso e hoje não vai ser diferente, tá? Mas antes de começar, eu vou falar um assunto que é muito pertinente. Hoje o assunto aqui no nosso podcast é um assunto muito pertinente, tá? Mas vocês vão saber daqui a pouquinho antes, claro, a nossa propaganda do nosso jornal impresso, que a cada 15 dias está aí na banca de vocês, está na loja de vocês, no comércio, na casa de vocês aí pelo bairro do Ipiranga, a cada 15 dias, né? 15 mil exemplares, é tudo 15 aqui, 15 mil exemplares a cada 15 dias para vocês. Se vocês querem participar aqui, se tiver um comércio, uma imobiliária, você que é empreendedor, quiser aparecer aqui na Nova Gazeta do Ipiranga, que é o nosso jornalzinho, olha a Chocolândia aqui, fazendo um especial da Páscoa e muito mais. É só entrar em contato nas nossas redes sociais aí, a gente dá todo o Media Kit, vocês vão saber muito sobre esse jornal que, né, quem não conhece o jornal da Nova Gazeta do Ipiranga aí pelo bairro, né? Bom, gente, vamos lá que eu não quero perder muito tempo, que o programa hoje está maravilhoso. Hoje eu vou falar daquelas pessoas que cuidam de pessoas, né? Que é um assunto muito importante para que vocês aí que cuidam do seu pai com Alzheimer, com a demência, ou até com algum problema de saúde, né? Como está sendo difícil e hoje a especialista aqui, que é a doutora, posso chamar de doutora, né? Ou não, As como é que é? pessoas chamam. Chamam, né? Doutora Sueli Utiwama, é isso mesmo, O Sueli? te ama. Utiama, muito prazer, Prazer. uma honra ter você aqui. Olha que eu fui atrás dessa mulher porque falei, bom, para falar de um assunto a gente tem que falar com uma pessoa que é especialista. E eu fui procurando, encontrei você. A gente já está com essa agenda marcada há algum tempo, né, Sueli? E eu queria que você falasse um pouco mais de você antes da gente entrar nesse assunto, né? Fala quem é a Sueli, porque pelo que eu sei aqui, você trabalhou 40 anos no ramo de TI, né? Foi, eu Fala pra gente um pouquinho comecei. aí. Bom, eu comecei aqui no Ipiranga mesmo, inclusive eu sou da Vila Mariana, né? Olha, pro lado. Eu fiz uma faculdade de contabilidade e ingressei no mundo da tecnologia desde novinha. E trabalhei por 40 anos na área de tecnologia. É que eu fiquei 30 anos em um grupo poderoso, um grupo francês, que eu tive um crescimento profissional, grandes aprendizados, como gerente de projeto de infraestrutura e iniciando o assunto da inteligência artificial. Aí depois o que, que aconteceu? Eu resolvi me aposentar, só que pelo lado agitado meu, de não parar tudo mais, eu falei, bom, eu vou fazer alguma coisa. E comecei a estudar de novo. Só que nesse meio tempo que eu comecei a estudar, veio a pandemia e eu descobri que meu pai, né, logo depois da pandemia, que meu pai já tinha um diagnóstico de Alzheimer desde 2017. E aí eu fui descobrindo isso dia a dia, o que é acompanhar uma pessoa idosa com Alzheimer e como que é o declínio da demência, né? Porque a demência ela tem uma estabilidade, mas depois ela, de repente, no dia seguinte muda completamente. E você várias vezes é atropelado pelo dia a dia e não sabe o que fazer. Porque nós não temos uma matéria na faculdade ou no colegial como cuidar de uma pessoa idosa. Como é que é isso? Porque eu acho que é a primeira geração que dura tanto Sim, tempo. sim. Até essa longevidade a gente vem questionando, né, nos nossos podcasts aqui, Sueli, que a longevidade das pessoas está aumentando cada vez mais, né? Uhum. E situações como essa, o Alzheimer, a demência, não era comum nos tempos atrás. E agora está se tornando comum, né? E aí eu vi que você é formado em psicanálise, né? Neurociência e naturologia também, né? Você fez tudo O que, isso. que eu acabei fazendo? Eu acabei fazendo uma faculdade, bacharel em naturologia, que tem a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, a medicina botânica e práticas integrativas. Aí logo depois disso, eu tomei a decisão de fazer uma pós-graduação na PUC. E fui fazer, então, neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Porque tudo isso me ajuda a ser a mentora que eu sou hoje para ajudar as pessoas. Porque além do meu pai, eu também sou filha de narcisista, né? E ela é uma pessoa diagnosticada como sociopata e bipolaridade. E isso, na minha época, quando eu tinha 3 anos, década de 60, não se falava em narcisismo, não existia isso, né?
70 também não existia isso. Então eu sofri ao longo de 35, 40 anos e agora que começou a falar sobre narcisismo. Então eu tenho a especialidade de ser uma filha de uma narcisista pura e tenho essa experiência de cuidar do meu Com pai com Alzheimer, né? Que Alzheimer. loucura, né, Sueli? E É, o que te fez sair? Foi os seus pais, geralmente, ou você, de repente, deu esse declínio e falou, não, eu parei com o administrativo, quero TI, né, muita informação, né? Haja disposição, né, Sueli? haja Nossa disposição. Senhora! Bom, o que que acontece? A gente depende muito como a gente ressignifica a vida. Então, por exemplo, enquanto eu estava trabalhando na área de tecnologia, eu tinha que ser um ser muito frio, porque quando nós estamos trabalhando em uma empresa, tudo mais, nós temos que pensar em quê? Que nós dependemos de uma alta produtividade, uma alta rentabilidade para manter todos os empregos, né? E gerar, em cima disso, gerar produção, a cadeia econômica, Sim, tudo mais. Muito bem. E aí, o que que eu fiz então quando eu descobri que meu pai estava com Alzheimer? A minha emoção aflorou demais, mas demais. desestabiliza as pessoas, né? Desestabiliza totalmente. E aí eu me dei conta que eu estava com o papel invertido, eu sendo esposa e mãe dele, e não a A filha. filha. Você é filha única ou não? Não, eu tinha um irmão, ele é falecido, Tá, né? Mas era eu e meu irmão. E meu tá. irmão, quase 8 anos mais novo do que eu, só que ele morava em outro país. Então eu não podia contar com a Com nada ajuda dele. presencial dele, né? Que isso é uma das grandes reclamações dos cuidadores. Sim, sim. Não tenho rede de apoio, meus irmãos não ajudam. Que mais? Eu já recebi muitas pessoas que me falam assim: olha, Sueli, traz minha esposa de volta, porque ela começou a cuidar dos pais dela e sumiu daqui de casa. E a gente troca a nossa vida para cuidar dos pais. Então, esse é um lado perigoso do cuidar. O cuidar é o maior inimigo do cuidador parental. Você olhando para trás, né? Você dá aquela refletida lá atrás, né? Você acredita que tudo te preparou para esse momento? Tudo, tudo. O narcisismo da minha mãe, ter trabalhado na área de tecnologia, ter aprendido sobre gerenciamento de projeto, ter estudado naturologia, tudo isso, inclusive esse cuidar do meu pai, que hoje eu entendo o que é cuidar de uma pessoa idosa e quais são as nossas responsabilidades, tudo isso me trouxe aqui. Então, hoje, por exemplo, o que eu mais quero nas redes sociais, no YouTube, é levar essa clareza mental para as pessoas, para que as pessoas entendam que elas não têm que trocar a vida delas para cuidar dos pais dela, mas sim elas manterem a Uhum. vida dela, porque olha o que acontece na Bíblia, qual é a promessa de Deus? Quem honra seu pai e sua mãe tem mais tempo de vida na terra. Ou seja, nós, cuidando dos nossos pais, queira ou não queira, nós vamos viver mais na terra, porque a promessa vai ser cumprida. Agora, em que condições Que que eu quero condições, viver né? mais tempo aqui na terra? Então, eu tenho que tomar muito cuidado para, enquanto eu estiver cuidando, eu não me Uhum. autodestruir. Então, essa consciência que a gente precisa Olha, levar. Sueli, esse assunto é um assunto bem pertinente mesmo, né? A gente vai falar dos impactos agora que causar em causa, né? Eu queria que a gente vai começar do início, Tá bom, né? Eu queria combinado. que a gente tem muita coisa a se falar nisso, né? Eu acho que um programa só não daria o suficiente, né? A gente vê a longevidade das pessoas ultimamente, vivendo dos 80, 90, passando até dos 100 anos, né? E a gente também não tinha essa questão de Alzheimer, demência, porque as pessoas viviam menos antigamente, né? Uhum. Então, talvez essa doença, que a gente pode chamar de doença, né? É uma doença, é isso? É uma É doença, uma com doença, né? certeza. É, e não tinha tanta importância assim como está tendo ultimamente, né? Os cientistas, os médicos, eles ainda é, não, não tem uma cura para o Alzheimer, né? Não. Então, como agora a longevidade, eu acredito que eles devem estar trabalhando bastante para ver
alguma coisa acontece. Porque a gente vê na internet muitas coisas, né? Muitas fake news, né? Que a gente não pode ir atrás só de fake news, tem que pensar em pessoas como você que entende, que corre atrás, que vai. A gente vai colocar o arroba dela aqui para vocês seguirem ela. Vocês que têm uma mãe, têm uma irmã, você que é cuidador até, e ela dá várias dicas preciosas para você cuidar de pessoas com Alzheimer, né? Para quem não conhece, Sueli, o que é o Alzheimer de uma forma simples, né? Não tecnológica, mas de uma forma simples. O que é o O Alzheimer? Alzheimer, o que que é fisicamente, biologicamente? São proteínas que atingem a área do cérebro, onde essa área do cérebro reservam as nossas memórias, né? E aí o que que acontece? Imagina um bichinho que vai lá no meu banco de dados da memória, começa a atacar esse meu banco e eu não consigo mais acessar a memória, eu não consigo buscar É uma alguma loucura coisa. isso, né? E só que esses bichinhos não atacam só aqui, atacam outras regiões também, e com isso vai reduzindo o que nós chamamos de cognitivo. O que é o cognitivo numa linguagem bem simples? É aquilo que nos faz pensar, é aquilo que nos leva a um determinado comportamento. Por exemplo, nós temos uma demência muito complexa, que é a frontotemporal. A frontotemporal, a pessoa não começa inicialmente, fica debilitada fisicamente, mas ela perde noção do De comportamento. tudo, né? Exatamente. Então, só que está funcionando o quê? O reptiliano. O reptiliano é um instinto animal. Então, ela sente mais ódio, sente mais tristeza, fica mais alegre. E o desejo dela é comer muito, por Uhum. exemplo. Esquece que come, quero comer de novo, não, né? Essas coisas Então, assim, tem né? uns comportamentos que ela esquece que é comportamento bom e comportamento ruim, não tem mais esse Uhum. discernimento, né? Existem vários tipos de Alzheimer, ou Alzheimer é uma coisa Não, só? o Alzheimer é uma coisa, Tá. frontotemporal é outra, demência vascular é outra e assim por diante. Existe eu estava outro dia conversando com um médico, conversando não, perdão, eu assisti um médico falando que o Alzheimer, ele vem a partir dos 60, 65 anos, tá? Me corrija se eu estiver Uhum. errado. A demência, já não, a demência já é mais tardia, né? Vem com os 80, tal, tal, tal. Então, uma pessoa que está com 80 anos, que apresentou esses sintomas que falam que é Alzheimer, é demência, é o Alzheimer, qual que é a diferença disso tudo? E Geralmente é de 60 anos, 65, 60, que o Alzheimer, quando tem que aparecer, ele aparece. Como que é isso? Ou não? Cada um tem o seu jeito. Bom, eu vou explicar do meu Tá. jeito simples que eu estudei, tá? Não sou nenhuma especialista Ah, nesse é sim. A assunto. mulher tem mais de meio seguidores aí, ela É, tá danada aí eu nas sou redes mais da sociais. questão comportamental. É. Mas vamos lá. Antes falava que era uma demência senil, né? Se eu não me engano, parece que isso dentro da comissão dos geriatras, dos médicos e tudo Uhum. mais, já foi definido há 15 anos atrás que não existe a demência senil. Existe a demência, que pode ser de Alzheimer, pode ser frontotemporal, pode ser isso, vascular, enfim. Então, você tem lá várias classificações de tipos de demência, né? Então, a demência pode surgir em qualquer idade, pode surgir com 40 anos, pode surgir com 60, pode surgir com 80, porque são as proteínas que eles chamam de amiloide, se eu não me engano, e aí que vai atingindo a parte cerebral. Então, assim, em Não que momento. existe, né? Não existe um Não tempo, existe. né? Cada um tem a sua Agora, história, né? o que eu acho legal em todas as convenções que eu vou é o que pode nos ajudar a prevenir ou a diminuir a Ah, velocidade das demências. Estudar, fazer exercício, boa alimentação. olha, essas dicas são preciosas, viu, gente? Muito preciosas mesmo, né, Su? Exatamente. Então, o que que acontece? Ter um bom sono, né? Tudo isso, principalmente, e evitar quedas que machuquem a Na cabeça. cabeça. Então, pessoas que teve pancada na cabeça, que sofreu algum acidente, alguma coisa, tem que ficar de olho. Por exemplo, eu vejo a evolução do Alzheimer do meu pai, ela é muito lenta. Mas por que que é lenta? Meu pai sempre fez exercício, sempre se alimentou bem. O homem é estudado,
Igual você falou, olha, eu sou jornalista, cabeleireiro, e você vai estudando, Sim. estudando, estudando. O meu pai é da área financeira, então Ixi. eu chamo que gente da área financeira é cabeção, né? Sim, sim. Adora estudar, Cabe adora. tanta coisa nas cabeças, né? Por isso, e se você for ver, eles chamam de poupança, né? Os especialistas nas convenções falam, olha, nós precisamos aprender a fazer a poupança da saúde para que o nosso cérebro esteja sempre em constante funcionamento, porque quanto mais eu faço funcionar o meu cérebro, a massa cinzenta, ela não vai se perdendo. Porque é igual músculo, se você não treina o músculo, o que que Meu Deus, acontece? é muita coisa, Vai né? reduzindo, né? Então, assim, não pode esquecer, boa alimentação, bom sono, exercício físico e muito estudo. O exercício físico que eu vejo, né, ele é relacionado em várias situações que ele é bom para Várias. tudo, né? E tem pessoas ainda que não acreditam nisso, né? Tem Uhum. preguiça, não vai, isso aí, não, isso é coisa jovem, para coisa, isso é coisa para gente jovem, e não é, né? Não é. Isso é para a vida toda, né, Su? Vamos lá. Em que momento a família percebe que não é só um esquecimento, né? Porque você tá ali, esqueceu, mas eu também esqueço, porque assim a gente fala, né? Ai, nossa, eu tô não esquecendo. Mas fique em paz que eu também esqueço as minhas coisas. É uma vida corrida. Tal, tal. Que momento é esse, Sueli, que a gente começa a perceber que não é só um esquecimento? Então, é difícil definir que momento é esse. Eu vou contar da minha experiência, né? O que que aconteceu? Meu pai, a gente sempre teve muita reunião em família. E como o meu irmão ficava do outro lado do país, então nós sempre fizemos muitas reuniões online. É, E aí a gente conversava sobre determinados assuntos. Vamos trazer os netos para o Brasil, ou nós vamos para o Japão. Os netos estão fazendo faculdade, eles precisam de um apoio. Como é que nós vamos fazer essa questão financeira, né? Meu pai, ele por ser financeiro, sempre entrava nos assuntos Sim. financeiros, né? E, e aí começou a surgir uma coisa estranha, né? Meu pai não lembrava do que a gente tinha conversado. Ele lembrava algumas coisas, mas aquele centro da conversa não lembrava. E eu fiz coisas absurdas, do tipo de gravar a reunião e mostrar para ele, porque parecia que não queria lembrar ou não queria falar sobre o assunto. Muito bem. Esse é o primeiro pensamento que você teve, né? Ex- Ai, meu pai tá porque tá doido, não quer lembrar, não quer falar, porque é assim que as pessoas agem também, né? Também não é, mas exatamente. foi bom essa experiência sua. Quando eu estava fazendo faculdade, então era híbrido, né? Era presencial e online. Quando eu tinha que ir no presencial, eu pedia para vir uma menina em casa para aproveitar me ajudar na cozinha, porque olha, velho demanda, viu? Tem muita coisa para fazer em casa, velho demanda bastante. Para me ajudar na cozinha e na faxina. E aí eu falava, olha, fica de olho no meu pai, que apesar do condomínio ser fechado, mas se estiver chovendo, não deixa ele descer, porque senão ele pode tropeçar e cair. E meu pai é teimoso, porque ele queria correr, queria correr. Meu pai era corredor, então ele queria correr todo dia, né? E olha só que interessante, começou assim. Eu chegava em casa, às vezes tarde, ele falava assim: hoje eu não desci para correr. Eu falei: por que que você não desceu para correr? Porque ela, dirigindo para a empregada, ela mentiu, falou que estava chovendo. Não caiu uma gota de chuva. Aí eu olhava, sabe, o chão molhado e tal. Falei: não, choveu. Não, aqui não choveu. Ela quis me prender aqui em casa. Mas se você ouve a pessoa falando, você não acredita que ela não está entendendo a situação. Você acha que a pessoa está delirando, alguma coisa está te provocando, né? E no começo eu achava que a Ou tá pessoa. brincando, tá zoando, tá falando algumas coisas assim, né, E Su? no começo eu achava que a menina que estava mentindo para mim. Mas não. Um dia ela me ligou, ela falou: dona Sueli, está chovendo. Eu não vou deixar ele descer. E se a senhora demorar para chegar, eu não vou segurá-lo.
Então começou aí também. E outro momento que aconteceu, ele me ligou porque ele esqueceu a senha do cartão. Hum. Aí ele bloqueou o cartão e aconteceram alguns golpes na conta dele. E eu intervi nesses golpes. Aí eu falei, não, Tem daí alguma já coisa tem alguma estranha, coisa né? estranha. Aí eu conversei com o neurologista dele, e o neurologista dele foi tão simples comigo. Ele falou assim, mas ele está diagnosticado Alzheimer desde 2017, vocês não Ó, a tua sabiam? surpresa, né? Tipo assim, É. né? Eu falei, mas o senhor não conversou nenhuma vez comigo? O senhor nunca me chamou para conversar. Daí ele falou, bom, vocês não cuidam dele? Ah, sim. E ele, meu pai, morando comigo. Os médicos, ultimamente, eles estão desaforados, né? Eles falam o que Sim, eles querem, sim. sem pudor, sem um carinho, né? Tá certo que a gente tem que viver o que é o real, né? Eu acho que Sim. tem que viver o que é real. Mas tem que ter um pouco de cautela Não, também mas para aí eu isso, né, mudei de Sueli? neurologista, daí eu Ah, tá. procurei um outro neurologista, e esse neurologista super atencioso, inclusive ele deu o diagnóstico por escrito mesmo, fez os diversos exames e ele confirmou, é Alzheimer. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu não sei se isso vai virar uma polêmica, né? Pode ser que vire uma polêmica, pode ser que não, pode ser que alguém fale mal de mim, brigando comigo. É obrigação dos filhos cuidar dos pais? Veja, a gente sabe, né, que os pais nasceram, os filhos nascem, os pais cuidam, né? A gente que tem filho. Você tem filho? Eu não perguntei isso. Tem filho, doutora? Tem? Tenho, Casada? tenho. Tem? Não, ela é solteira, Não, mas ela. você é casada, tem filhos? Eu fui casada, Tá, eu tenho uma filha, ok, né, com quase 40 anos, tá. mas hoje eu não estou mais casada. Ah, tudo bem. Só para a gente se encaixar aqui. É, a gente sabe, a gente fala que é a lei da vida, né? Que saber é lei que é essa, né? Os filhos nascem, os pais cuidam e depois os filhos têm que cuidar dos pais. É uma obrigação dos filhos cuidar dos pais, doutora? Eu vou te responder, mas vou deixar um pouco no suspense, para Tá, o pessoal assistir até o fim, tá. Então tá? vamos deixar essa pergunta para o final? Não, mas eu É? vou argumentar Porque a aqui gente tem contigo. muito assunto aqui Sim, hoje, eu viu? vou argumentar Tá, aqui com tá. você. Então vamos lá, vamos tudo baseado na lei, tá? O Estatuto do Idoso diz o seguinte: quando os pais, né, quando o idoso está vulnerável, a primeira pessoa que eles procuram na linhagem familiar são os filhos. Se existem os filhos, então os filhos têm a obrigação de assistir e assegurar as questões de alimentação, de higiene, de saúde, para que a pessoa idosa tenha dignidade no viver. Muito bem. E aí, se você for ver, a lei ainda fala em 3 formas de você assistir a pessoa idosa. Você pode, não é obrigatório, mas você pode abrir mão da sua vida para você pegar e ficar cuidando pessoalmente da pessoa idosa. Ou você pode, desde que o idoso tenha renda suficiente para conseguir sustentar a parte dele e do filho que está cuidando da pessoa idosa. No segundo momento, você pode procurar uma cuidadora profissional e colocar para cuidar da pessoa idosa, desde que a pessoa idosa tenha renda. E na falta da renda para pagar a cuidadora, os filhos, não é a filha ou o filho, Os os filhos. filhos devem complementar essa diferença financeira no pagamento dos cuidadores. Vamos supor, eu e meu irmão, não tivesse condições de cuidar do meu pai, porque ele mora no Japão e eu tenho que continuar trabalhando. Ok, nós dois, e meu pai tem uma aposentadoria. Quanto custa? Ah, custa R$ 2.000. Meu pai ganha R$ 2.500. Então, meu pai consegue pagar a cuidadora. Porém, ele não consegue pagar todos os medicamentos dele. Então, nós temos que entrar para Uhum. complementar essa renda. Isso aí você fala que é assistida, né, no caso, né? Você está falando, Isso, tá. isso. E a terceira opção que nós temos é buscar uma instituição para deixar a pessoa idosa, uma instituição especializada em cuidados do Uhum. idoso, para colocar lá. Ou seja, nós temos 3 formas.
de assistir e assegurar. Então, eu vou agora voltar para a sua pergunta. É obrigação dos filhos cuidar? Não, Não é. não é. Ah, Mas é obrigação dos filhos assegurar a dignidade dos pais. que é, né, correto. A gente também não pode também ter esse estigma, porque muita gente sofre, né? Ai, tem que cuidar do meu pai, tem que cuidar da minha mãe, tem obrigação de cuidar. E isso fica na mente da pessoa, e a pessoa tem tantos artifícios, argumentos, né, como Uhum, você acabou de falar, para tirar um pouco esse peso da cabeça, né, doutora? Porque exatamente. fica um peso na cabeça da pessoa, não fica? É porque o que que acontece? A nossa cultura, nós temos dois inimigos, né? A cultura e a culpa. A culpa vem da nossa cultura, porque a nossa cultura, o que que fala? Você tem obrigação de cuidar dos seus pais. Alguém te falou isso, só É, que onde não está foi, na lei. né? É. Alguém está te falando que é uma lei que não tem lei. Nem na Bíblia, lá, que você falou, né? Nem, Honrar pai e mãe, né? Não é nem que é na Bíblia. obrigação do pai e mãe, não, é honrar pai e mãe, né? Exatamente. Por exemplo, na Bíblia fala, primeiro nós temos que amar a Deus. E Jesus fala, aquele que amar o seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar mais o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Entende que as pessoas falam, eu vou dar minha vida por isso, vou dar minha vida para aquilo, tenho que salvar meus pais. Não, não tenho que salvar meus pais. Eles estão Eu vivendo o tenho que estar de momento olho, deles. né? Eu tenho que ficar, né, prestando Exato, atenção, né? Existe a exato. diferença emocional, né? Vamos falar um pouco da emoção agora. Vamos. Entre cuidar de um idoso saudável e um idoso com Alzheimer, com Com demência, certeza, com tem, né? certeza. Primeiro que o idoso saudável não vai requerer de você um cuidado dedicado. Porque o idoso saudável, ele é autônomo. Você só se torna cuidador parental quando o idoso não tem autonomia. Então, quais são os pilares para você ser um idoso autônomo? Primeiro, mobilidade, porque a pessoa que não tem mobilidade, ela é É dependente. dependente. Segundo, cognitivo, você tem que cuidar do seu cognitivo. Terceiro, você tem que cuidar do seu financeiro. Porque o que que acontece? Existem famílias, eu não vou falar quais, Sim. mas eu já ouvi, não, eu crio meus filhos para eles me sustentarem. Eu já ouvi isso. Eu vou vender minha casa para minha filha estudar medicina e depois ela vai me sustentar. Eu tô falando Já de faz uma alta classe. troca, né? Já faz uma troca. Exato. Olha, eu vou fazer isso para você porque eu sei que lá atrás, na frente, você vai ter que fazer isso, né? E não segue uma norma normal da vida, né? Sem nada em troca, né? Tem que ser uma coisa bem. Você nasceu para quê? Você nasceu para viver a sua vida, para ter o seu propósito e tocar a sua vida, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Eu, por exemplo, como mãe, eu jamais poderei pensar em querer ser dependente da minha filha. Eu não penso isso. O que que eu penso? Eu quero ser independente, eu quero ser autônoma. Então, eu vou para fazer de tudo para lá na frente eu ter essa autonomia. E hoje eu já estou com 61 anos. Então, hoje eu já sei que o decréscimo, né, Uhum, da da demência. saúde é um pouco mais rápido. O que que eu faço? Eu me esforço mais, então. Então, eu faço mais exercício, me alimento melhor, estudo mais, porque eu sei que aqui a velocidade é maior. Então, para que não tenha essa velocidade, eu vou combatendo com essas questões naturais e saudáveis, né? Vamos lá, uma pergunta bem bacana que a gente vê, a gente tem que entrar, é muito assunto, gente, É muita muito coisa que a gente assunto. fica até doido, né? Quais são os principais erros que as pessoas mais cometem, né? Que os filhos mais cometem, né? Agora, quem cuida de idoso com Alzheimer também adoece, não adoece, doutora? Muito, E é isso que a gente tem que muito. tratar, né? É isso que você trata, na verdade, né? Exato. E como é isso? Como é que você percebe que você está adoecendo? Quando você percebe que está tudo errado, né? Você está se doando mais do que você necessita. Qual é esse momento que você percebe que a pessoa adoece também? Aliás, fica mais doente do que o próprio doente, né? Sim, sim. Tanto é que você dá tanto a sua vida, se dedica tanto para o outro
não adoecer tão rápido que você segura a velocidade da finitude da pessoa idosa e você aumenta a sua velocidade da sua autodestruição. Capaz ainda da pessoa morrer antes do idoso ainda, Exato, e né? acontece. Acontece, né? Acontece. E aí, o que tem que tomar cuidado? Por exemplo, só que é muito sutil, Sim. tá? Deixa eu te explicar. A gente começa com uma bobeira. Ah, meu pai, tá bom, tá diagnosticado com Alzheimer, o que que eu faço? Eu foco o olhar total nele, ou na minha mãe. O meu foco é total. Tudo que fizer, eu quero ficar atenta. Né? Tudo que aconteceu, eu tô atenta. E aí eu faço comida, aí eu coloco a comida, aí a pessoa não aceita, e eu quero fazer com que a pessoa. Olha só que loucura. Loucura. Primeiro, eu estou fazendo de tudo para a pessoa reconhecer que eu estou cuidando dela. Esse é o primeiro erro. Segundo erro, Que e ela não isso vai te não reconhecer, vai te né? reconhecer Certo, mais. tá. Porque o que acontece? É Como muito importante que você fala isso, porque é, as pessoas precisam ter esse acorde, né? Vamos falar assim, esse acordar, né? exato, esse despertar, É, né? Então, o que que acontece? Por exemplo, a pessoa começa com esses pequenos detalhes. Tudo eu faço pelo idoso, tudo, tudo. Não, gente, para. O idoso está vivo, ele tem cognitivo, ele tem ainda coordenação. Se a pessoa estiver totalmente acamada e não consegue nem comer mais sozinha, cuidado paliativo. paliativo. Acabou. Acabou. Né? Então, assim, a pessoa ainda anda, a pessoa ainda enxerga, deixa ela ir tocando o que ela consegue fazer. Agora, não. Dá atividade, né? Vai dando coisas, né, Agora, para o que que fazer. nós queremos fazer? Tô a comida aqui. Não, tô a roupa aqui. Não, deixa que eu te dou banho. Eu aprendi a duras penas. Eu só comecei a dar banho no meu pai quando ele caiu e ele pediu socorro. Então, na terceira vez que ele falou, eu não consigo mais tomar banho sozinho. E aí foi doloroso, mas tem que ser assim. Tem que ser assim, Porque né? se a pessoa não pede ajuda, não tem aquele ditado? Não adianta você tentar ajudar quem não quer ajuda. E isso funciona também para quem tem Alzheimer. Ah, mas ele vai esquecer no dia seguinte. Vai esquecer no dia seguinte. Só que a dor foi tão grande naquele momento que eu não sei porque por um período aquela dor fica e ele vai cedendo. É o momento que você mexe um pouco a neuroplasticidade da Uhum. pessoa. Então você aproveita esse momento. Então tem essas dicasinhas delicadas, sabe? Que a gente tem que conversar com a pessoa no dia a dia, anotar, falar, conversar. Eu sigo bastante você, né? Eu tenho uma vozinha que ela tem demência, né? Ah, E a minha mãe que cuida dela, e fica cada vez mais difícil, né? Eu sinto que minha mãe está como você sempre fala, você usa um termo prisão emocional, né? prisão emocional. E eu vejo a minha mãe, depois que eu comecei a te acompanhar, eu comecei a dar muita dica para minha mãe. Eu falei para minha mãe, se olha, a Sueli falou, minha mãe começou a te seguir também. Eu falo com todo mundo que tem esse problema para te seguir, porque você dá altas dicas muito valorosas, né? Por isso que você está aqui Obrigada. hoje. Nossa, é uma satisfação para a gente aqui do Pod Piranga a sua presença. O que é essa prisão emocional que você sempre menciona? Fala pra gente sobre isso. Olha, prisão emocional, eu acho que vai entender bem quem é cuidador parental. Então vamos lá. A prisão emocional é a culpa. Porque o que que acontece? Se meu pai está comendo de qualquer jeito, hoje, meu pai sempre comeu bonitinho, né? Comeu direitinho, limpava a boca, não caía nada. Hoje, ele come igual um animal. Falta ele pegar e lamber o prato com a língua para pegar a Sim, comida, sim. né? E isso, eu não quero que isso aconteça. Então, para alimentar meu ego, pai, não faz isso, não come assim, come direito, pega o garfo, limpa a boca. Aí eu quero chegar nisso também. Depois eu quero falar sobre isso também. Isso é uma prisão emocional, porque é meu, não é dele. Eu tenho que entender o quê? Ele não tem mais cognitivo, comportamental para ele comer como ele comia antes. Cai E tudo, cai esparrama, né? tudo. Aquela E qual sujeira, o né? problema? Então, mas isso que as pessoas não entendem, né? Essa tal prisão emocional aí. As pessoas não querem saber. Acha que a pessoa entende, e a pessoa não está entendendo, igual você falou do cognitivo, não é? É muito Exatamente. importante essas dicas que você dá. Que nem às vezes a pessoa fala assim, o doente, né? Fulano, tô com fome, mas a pessoa acabou de comer.
Aí você fala assim, mas você acabou de comer, já vem naquela explosão, aquela bronca, aquela Prisão raiva. emocional. Prisão emocional. Prisão Como lidar emocional. com isso, doutora? Então, acabou de comer, tô com fome, o que que eu faço? Seu Ah, tá conselho bom. dar, qual que é? Pega uma bolachinha. Olha, você acabou de jantar? Você acha que você quer o quê? Você quer mais arroz, quer mais feijão, quer mais tudo? Eu faço um prato pequenininho. Porque tudo que dão pra eles comem, né? Eles comem. Come, vai Eles comendo. comem. Se deixar, vai comendo o dia inteiro, né? Porque naquele momento não é mais comida que ele quer afeto. E o que que a gente devolve? Bronca. Bronca. Olha como que é. Meu pai, por exemplo, meu pai, quando ele quer a minha atenção, ele sabe qual é o gatilho. Estou constipado. Não vou no banheiro há 5 dias. Só que eu tenho todo o controle. Aí eu falo assim, pai, então vamos sentar aqui. Tá doendo a Uhum. barriga? O que que aconteceu? Você passou algum nervoso? Você tá chateado com alguma coisa? Porque eu vou ter que te levar no médico, como se ele não gostasse de. Sim. Não, não, agora já é tarde. Falei, é de noite. Você quer, eu te levo, não tem problema. Que é Não, atenção, né? não. Que eles querem É, atenção, eu falo né? assim, bom, mas vamos jogar uma partida dominó? Tá doendo a barriga? Porque se tiver doendo a barriga, a gente vai no médico. Se não, joga uma partida dominó, você toma um chazinho e depois vai dormir. Pode ser? Ah, pode. Pronto. Nem lembra mais depois. Paciência seria o nome, né? Pra quem cuida, né? Tem que ter muita paciência, não tem que ter, Tem que doutora? ter paciência, Ah. mas assim, a primeira coisa Porque você não pode sair gritando toda hora. Porque aí você perde a paciência. Quando você mas você faz isso, você tem que perde a saber paciência. qual é o gatilho. Tem que dar ordem? Você tem que brigar? Você tem que Não, chamar atenção? Como é que é? não, Para não. a pessoa, pessoa que tem Alzheimer e para a pessoa que cuida. No caso, a pessoa que cuida, qual é o conselho? Olha, chama atenção, briga. Como é que é? Tem que Bom, ter você tem. paciência. A pessoa fala 10 vezes a mesma coisa. Mãe, acabei de falar para a senhora. Pai, eu acabei de falar para o senhor isso aqui. O senhor está falando a mesma coisa. Pai, não sei o quê. Porque é assim que eu vejo por É aí. que a gente perde a paciência, né? Então, Você imagina a pessoa falar 50 vezes a mesma coisa. Perdi minha carteira. Nossa, não sei onde está minha carteira. Você já deu a carteira para a pessoa, entregou a carteira e ela vai guardar dela. Fala, perdi minha carteira. Não sei onde deixei minha carteira. Ontem, por exemplo, eu saí com meu pai. E aí o que que aconteceu? Nós fomos a um restaurante. E aí ele foi ao banheiro sem o boné. Ele teve que voltar 10 vezes à mesa para ver o boné dele e não quis pôr o boné para ir no banheiro. Eu precisei fazer o quê? Ter toda a paciência do mundo. E vai, e volta, e vai, e volta. Porque o que que ele queria? Talvez ele queria andar, reconhecer o ambiente, tá tudo bem, eu estava Sueli, quais passeando. são os sinais que um cuidador ou o ente familiar, né, está entrando em uma exaustão emocional? A primeira coisa, não consegue dormir, tudo fica muito chato, a pessoa chora demais. Qualquer coisa que você fala para a pessoa, ela se justifica. Então, o que que acontece? Não, porque eu fiz isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. O cuidador parental, ele tem uma. Por que que ele se torna o cuidador entre tantos irmãos? Porque é o filho mais carente de atenção. Se você Interessante pegar, isso. se você pegar todas as famílias que não seja filho único ou único filho cuidando, você vai ver que o filho que está cuidando é o que tem mais desatenção dos pais. E normalmente esse filho reclama que está fazendo de tudo, mas a mãe ou o pai olha o outro que está longe. O que é carência? É engraçado, né, que tem famílias, eu pago para não cuidar da mamãe, do papai, né, os irmãos, cuida da mamãe aí, você já está acostumado, não. E tem que ser feito esse rodízio, não tem? Até para a saúde mental das pessoas, Precisa, né? Quem tem precisa. irmãos, né? Não é não é seu caso que seu irmão estava fora do país. Por exemplo, no caso da minha mãe, ela é filha única, né? A gente tem os netos, que somos nós, né? A gente acaba ajudando de uma certa maneira, mas todo o cuidado é dela, né? E quem Sim. tem irmãos nesse caso? É, 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 porque fica sobrecarregado, como você falou. Sempre um é o cuidador, sempre é aquela pessoa, né? Tá acostumado. O que você recomenda? Divisão?
Ah, eu até pago para você colocar uma pessoa para cuidar da mãe aí, não sei o quê. Ah, eu até pago para você colocar numa clínica. Qual é o momento que eu devo colocar numa clínica, sem me preocupar, sem me culpar, sem prejudicar minha família? Porque acaba prejudicando o relacionamento, acaba prejudicando quem não tem uma cabeça formada, de Sim, entendimento. sim. É uma ventania que passa pela família, não é, Sueli? Como é que é Então, essa eu situação? vou ser bem franca contigo. E eu não estou fazendo propaganda nenhuma aqui de residencial, de LPI, de lugares que acolhem os idosos, tá? Não é uma propaganda isso. É uma pura verdade. Se você tem a sua vida para se dedicar aos cuidados, ok. Mas se existe já uma limitação física e de saúde, e você tem uma rede de apoio, o que é a rede de apoio? Já vou explicar. Que possa te ajudar nos cuidados, é melhor você terceirizar. Porque o que acontece? Quando você terceiriza, você está colocando na mão de profissionais, tá? Os profissionais, normalmente, enfermeiros, técnico em enfermagens, médicos, Cuidadores cuidadores. especializados, né? Os cuidadores, eu vou te falar que nós temos um problema sério na formação dos cuidadores, né? Até porque na profissão não é regulamentada também, né? Exato, nós temos um problema bem sério que falta qualificação. Então. Até eu Falta acho que é por causa qualificação. disso também, dessa regulamentação, que, aliás, eu acho que deveria já ser uma coisa prioridade, né, Sim, Sueli? Porque é uma sim, coisa que a gente vê em constância aí, precisa de cuidador, precisa de cuidador, precisa de cuidador, porque você não sim, acha pessoas qualificadas ao exercício da profissão. exatamente. Que não Mas, é uma profissão, desculpa, mas é um absurdo, eu acho exatamente. isso. É um Eu absurdo não acho ser também, uma eu acho, profissão, acho. né? Mas então, assim, se a rede de apoio, que são os familiares, fizerem vaquinha, mais o que a pessoa ganha de aposentadoria, e conseguir terceirizar isso, seja contratando cuidadores ou colocando em um local, por exemplo, centro-dia. Centro-dia você coloca de manhã e busca à noite. É uma creche hoje É que uma tem, né? creche. Então, isso já ajuda, porque você, durante o dia, você não está cuidando, mas à noite você pode se dedicar um pouquinho. Nossa, até você tem até ânimo, né? Daquele, né? Poxa, Exato, vou. exato. E depois outra, por exemplo, os irmãos, né? A rede de apoio precisa se conversar, tem que ter um bom planejamento. Aí que eu falo, vale a pena saber sobre governança. Você se torna um governante da vida dos seus pais. Porque você vai planejar, olha, vou viajar com meus amigos, vou viajar com as minhas amigas. A gente tem esse direito, vou passear. Quem pode ficar nesses dias? Porque Tem que ter um acordo, só o né? Tem outro que ter um tem direito acordo. de É. viajar? Você não tem direito de viajar? Poxa, né? Então não é só apenas a questão do dinheiro, mas de pegar e fazer esse rodízio também, né? E tem cuidadores que pode ficar um final de semana inteiro com a pessoa idosa, desde que você ensine tudo direitinho. Porque existe um problema também. Quando eu contrato uma cuidadora, eu acho que ela sabe tudo o que eu penso. Só que não sabe. Então eu também tenho que ter o tempo de treinar a pessoa para explicar como funciona dentro da minha casa. E isso ninguém quer fazer. Acha que o cuidador tem que chegar na sua casa e já saber Já tudo saber tudo, como é. você pensa. Então isso daqui é uma dica, tá? Isso daqui é uma dica que você tem que treinar a pessoa como a sua casa funciona. A tal da Aí governanta aí, né? Que ela vai ser uma governanta dentro da sua casa, né? exato. Não, e você, como cuidador parental, você sai da escravidão, sai da prisão emocional e se torna governante da vida dos teus E pais. você também não pode, a pessoa também não pode se culpar. Nossa, que eu vejo isso, né? Eu tenho um trabalho social que eu vou em asilo, casas de repouso para idoso, Sim, corto o cabelo delas, tal. Sueli, eu vou em duas, né? Quando me chamam, eu também vou em outras, mas essas são fixas. A cada 2 meses eu vou, porque eu vou cortar o cabelinho delas, porque eu tenho um amor por elas, eu gosto de fazer esse trabalho social. Mas eu vejo que algumas clínicas, ok, são maravilhosas, você vê que realmente tem os cuidados paliativos, tem os cuidados
com pessoas que não paliativo, mas pessoas que estão ali se organizando, tem horário de educação física, horário de comer, horário de beber, que é maravilhoso. Uhum. Então, mas aí a pessoa se sente talvez menos culpada, né? O filho, a pessoa que está dentro de casa, ufa, né? Mas tem pessoas que se culpam, eu jamais colocaria meu pai e minha mãe numa clínica de repouso. Eu acho besteira hoje, pensando hoje. Antigamente a gente pensava, imagina, colocar, você tá louco, você não pensa em você, não pensa em seu pai, sua mãe te cuidou de você a vida inteira e agora você vai colocar. Porque já é aquilo que nós estávamos voltando a falar lá atrás, né? Parece que é uma culpa psicológica que você tem na cabeça. E não, e hoje em dia é muito mais prático, né? Você pode visitar todos os dias, você pode visitar no final de semana, e estão sendo muito bem cuidados. O problema maior é o valor que essas clínicas pedem. É um absurdo. Você vê clínica aí pedindo 5, 6, 7 mil reais para cuidar do idoso, né? Não sei se precisa Olha, tudo eu isso, né? eu eu A estou gente... fazendo uma pesquisa no SUS, né? Então, vamos falar primeiro para quem não tem condições financeiras. Eu vou soltar até uns vídeos sobre. Você sabia que você consegue cuidador de graça na sua casa? Olha que Olha bacana. que bacana. Cuidador? Cuidador, pelo SUS. Mas aí você tem que passar pelo processo. Precisa ir buscar, precisa tirar o bumbum da cadeira, correr atrás do órgão, buscar essas informações, se cadastrar. Não tem saída. Nada, não tem café com, como é que fala? Almoço de graça, Uhum. Como a né? creche também que existe hoje na prefeitura, Existe né? creche também da prefeitura. Então, nós temos, você consegue também pedir fisioterapeuta e enfermeiro para ir na sua casa. Mas aí é tudo uma questão de você ir Correr atrás mesmo, correr lutar, né? Para atrás na aquele... UBS, na UPA, ver no CRAS, como é que isso funciona. E olha o que nós temos de legal. Para o idoso completamente vulnerável e sozinho, a prefeitura vai lá, colhe esse idoso e leva para uma ILPI do governo. Ah, é a melhor? É 5 estrelas? Lógico que não, mas vai ter medicamento, vai ter Todos os cuidados, né? alimentação, vai ter Certinho, né? médico, vai ter tudo lá, né? Aí você pega um pessoal que não quer usar o plano do governo, mas também não tem condições de usar, sei lá, situações de 5 estrelas. Porque realmente 5 estrelas você precisa ter uma Sim. renda boa. Muito bem, o que faz? Ao invés de ver onde pode deixar de gastar para conseguir investir nisso, não, prefere só reclamar. Por exemplo, quem Só reclamar e muitas vezes tem a preocupação que a pessoa deixa o idoso sozinho, né? exatamente, Ah, que é não, eu vou pior, né? trabalhar, deixo 3 horinhas, tá não sei o quê, depois eu volto, vai estar aqui. E nesse momento é super perigoso também, não é? Exatamente. Mas, por exemplo, vamos supor que você não tem um trabalho fixo de ter todo dia sair da sua casa. Você pode trabalhar na sua casa, você pode fazer algumas coisas dentro da sua casa, só que em um ambiente diferente. Então, por exemplo, se você for no SUS e conseguir cuidador 2 vezes por semana na sua casa, isso já não ajuda? Poxa. Alguém cuidando da sua É pessoa aquele idosa. ufa, né, que você faz, né? Você Ufa, vai né? fazer outras coisas, você vai cuidar da sua vida, você vai fazer um pilates, você vai fazer uma academia, você vai andar na praça, você vai conversar com teus amigos. Alguma coisa você vai fazer. Mas não, ninguém, né, são pouquíssimas pessoas que vão atrás e as poucas pessoas que declararam para mim, elas conseguiram. E no interior isso é mais fácil. Porque o interior, por ter uma população menor, você tem um contato, um relacionamento com o SUS muito mais Muito mais próximo. próximo, né? São Paulo, que é muito grande, né? Mas é que você falou, mas é questão de querer também, né? Mas Levantar o bumbum, né? Como você falou, é, da cadeira e procurar seus direitos, procurar a facilidade que vai ser sua mas quer ver vida. quem está no meio termo? Vamos supor, a gente tem um gasto para quem tem demência em medicamentos mensalmente por volta de R$ 2.000. R$ 2.000 é muito dinheiro? Eu acho que é muito Eu dinheiro. acho também. Eu acho Eu muito acho. dinheiro. Muito bem. E aí, como é que você faz para deixar de gastar R$ 2.000, mas seu pai não ficar sem medicamento, sua mãe não ficar sem medicamento? Você vai no SUS, esses medicamentos que eles chamam de alto custo, eles dão de graça. Agora, se ninguém vai buscar, o que o SUS entende? Que ninguém precisa.
Então, o que que eles fazem? Não popularizam isso. Agora, se começar todo mundo ir buscar isso, espera, tem que ter uma política de Sim, sim, governo sim, aí, sim. e já existe, Você acha então que falta políticas públicas para esse assunto? falta Mas, política é, pública, mas vamos falta. lá. Eu acho que esse assunto, por exemplo, a gente está abordando, eu poderia estar aqui abordando vários outros assuntos, Sim, que também não seria, falar de mulher pelada, de homem pelado, de outra coisa. Mas eu me atentei a isso, porque eu passo isso na minha família. Poxa, comecei a acompanhar você, tal, tal, tal. Acho tudo muito interessante. Já é um início, esse é o que nós estamos fazendo, falando sobre isso, né? Mas eu também vejo os governantes não se preocupando com isso. Por quê? Porque os velhos eles já não votam, não é interessante para eles isso, os políticos, porque é eles que resolvem para nós, não é, Sueli? É eles que dão uhum, a carta branca, olha, vamos fazer uma lei tal disso. Por exemplo, essa lei de cuidador de idoso. Isso eu teria que ter virado uma profissão já com sim, esclarecimento, sim, com todos esses cuidados que você tem, com tudo que você estudou, é o que você passa para as pessoas, sim, né? Olha, tem que cuidar assim, assim, assado. Olha, você não pode se culpar porque e a pessoa quando vai entendendo, quando a pessoa te assiste, quando assiste isso ali, a pessoa fica mais, puxa, poxa, que bacana escutar ela. A minha mãe falou, nossa, eu adoro essa mulher, porque eu me tiro de várias culpas que eu tive, né? exato, Vai que bom. buscar, é verdade. São resgates do passado que te trazem hoje e você se culpa de uma coisa que talvez, como nós descobrimos que hoje você não tem obrigação de cuidar do seu pai e mãe, não é? Hoje nós descobrimos isso aqui. Claro, Mas você de um tem modo grosso, obrigação de viver a sua vida. exatamente. Porque a sua vida também pode se tornar um caos diante de tudo isso. Não E é se isso? E se torna, né? torna, né? E se Né? torna. Poxa vida. E como é que funciona a sua mentoria de cuidadora? Fala um pouquinho, vamos Bom, falar um pouquinho da situação, porque quem quiser também conhecer a Sueli, né, e todo esse trabalho, tem que ir lá chamar e pedir a sua mentoria, né, Sueli? bom, a mentoria, ela funciona da seguinte forma. Então, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar na pessoa, ela tem uma clareza mental. E como é que a pessoa tem uma clareza mental? Ela precisa passar por uma coisa que eu chamo de transformação. Mas como é que eu passo por uma transformação? Porque isso você falando em psicanálise é muito rápido, é muito É fácil, raso demais, né? parece muito É. simples, né? Mas não. Olha só que bacana. Então, a primeira parte da mentoria são 10 sessões, tá? A primeira parte da mentoria, eu vou cuidar da pessoa, quem ela é, né? E mais, eu vou saber as origens dela. Então, por exemplo, você é o que é, não porque você quer ser assim, mas por tudo que você viu, por tudo Sim, que você aprende, né? E desde que você nasceu, você tem tio, tia, primos, primas, enfim, avós, avós, e vive no meio social. E aí a gente tem que buscar, porque o que que acontece? Os padrões se repetem. Você, normalmente, numa família de médico, não tem o avô que foi médico, o filho que é médico, o neto que é médico, o bisneto que é médico? Por quê? De geração em geração. É uma tradição, é uma repetição de padrão. É uma coisa que deu certo, sim. então eu vou repetir. Na família do meu pai, por exemplo, é advogado, contador, economista, advogado e um que saiu do roteiro que é engenheiro. Mas todos deram certo. O que que é? Minha avó já falava: neta minha vai estudar e vai trabalhar. Todas as netas dela, nós somos em 3 netas mulheres, todas estudadas e trabalhando. Ou seja, é de geração em Em geração e geração. a gente vai olhando e vai aprendendo. Então, precisamos buscar as raízes da pessoa. Na hora que nós buscamos a raiz da pessoa, a gente pega muita coisa que a pessoa não sabe que nós já pegamos. E aí a gente começa a trabalhar na dor dela. Você pode ter várias dores, mas uma dor é a dor central, né? A dor central, a gente vai entender qual é o gatilho da dor. E nós não vamos nem trabalhar no gatilho, mas na raiz do gatilho. E aí nós vamos ter, então, uma coisa, a pessoa fica muito mal nesse momento, mas infelizmente, Tem que passar infelizmente por isso, tem que né? passar por isso.
Porque você só aprende na dor, você não aprende no amor, não tem jeito. Nem no conselho, né? Porque Nem no conselho, né, a conselho. pessoa não sente, né? E tem que sentir mesmo. Eu acho que a pessoa tem que sentir, né? Exatamente. E aí, então, passamos por isso, a pessoa se descobre, ela descobre por que que ela sente tudo aquilo. E aí tem a fase da transformação. Você sabe como a gente se transforma? Qualquer ser humano? A gente só se transforma de um jeito: no perdão e na gratidão. Por exemplo, eu sou muito grata à minha mãe por ela ter sido narcisista, porque se eu não tivesse uma mãe narcisista, eu não estaria hoje aqui conversando com você, tendo essa clareza. Então eu sou grata a isso. E sinto dó da minha mãe por ela ser narcisista. A minha sogra, ela fala assim, só amanhã você vai saber o porquê do hoje. Exato. Não é? E É muito, isso muito, mesmo. né? Às vezes morre uma pessoa tão querida, morre um parente próximo, morre alguém, enfim, né? E a gente não entende por que aquilo, né? E ela fala, ih, meu filho, só amanhã a gente vai saber o porquê do hoje. E eu acho que a vida tem que ser deixada levar também, às vezes, por essas consequências, assim, né, Sueli? Exatamente. E na Bíblia está escrito que a gente vai ter que liberar perdão. O perdão genuíno. Porque o perdão genuíno é aquilo que me transforma. Porque o que acontece? Vamos supor, meu irmão me fez um mal qualquer. Apesar que eu e meu irmão nós Pega um nunca exemplo assim, vamos nesse mesmo sentido, talvez eu quero que você veja mais ou menos isso. O pai ou a mãe fez tanto, não fez nada pelo filho, ele tem uma raiva do pai, ele tem uma raiva da mãe. Nossa, isso aí nunca foi meu pai, isso aqui nunca foi minha mãe. E acaba que ele tem que cuidar do próprio pai e da própria mãe. Vamos É pegar legal esse isso. exemplo, é ótimo. Tá bom. Mas por que que o teu pai não te cuidou naquele momento? Qual foi o problema que o teu pai estava passando? Nós vamos ter que entrar no momento do passado, porque Uma você terapia é uma isso, né? terapia. O que que acontece? O perdão, sabe o que que é o perdão? Dentro da psicanálise e dentro de todo o conceito bíblico, perdão é: eu entendo o que você passou, eu entendo o que você fez, eu sinto a dor que você sente e eu te perdoo. Isso é um perdão genuíno. O perdão é o entender e ressignificar isso. Um cara matou uma criança de 5 anos. Você perdoa ou não? Pensa rápido e me responde já, sim ou não? Se for meu filho, não, é difícil eu perdoar, né? Se for, é difícil. Eu tenho um entendimento meio doido, sabe, das coisas, sabe? O meu momento, não é todo mundo que pensa igual, né? Você talvez pensa diferente também, né? Eu com tantos entendimentos, tantas pessoas que passam por aqui, terapeutas, assim, como você, tá? Hoje em dia eu já enxergo diferente, tá? Né? Eu não sou obrigado a conviver com a pessoa, né, tal. Mas tudo é polêmico, né? Fala, eu perdoo, né? Mas Então, a princípio não, né? A princípio não. não. Imagina, matou meu filho, matou uma pessoa, estuprou uma criança. Imagina que você vai perdoar um estuprador, né? Hoje, né? Você Então, fala mas isso, né? aí, por quê? Porque você, quando olha a pessoa, você olha na sua ótica. Por exemplo, eu, Sueli, eu não mataria uma criança de 5 anos, em hipótese Sim. alguma. Então, eu olho aquela pessoa. Vamos voltar para o pai e para a mãe. Eu, com a minha visão, eu jamais abandonaria meu filho, eu jamais largaria meu filho. Mas o que que aconteceu naquele momento? O que estava sendo passado? Seu pai tinha algum tipo de vício? Sua mãe tinha algum tipo de vício? Que momento que eles passavam? Onde eles realmente estavam que não estavam te cuidando? Porque acontece isso. Então, na hora que você começa a entender, clarear a situação, só que isso você tem que fazer numa hora que você já conhece a sua dor. Porque fazer por fazer não vai Não resolver, não resolve, é. resolve. E aí, quando você conhece a sua dor, que a sua dor maior é o medo, ou é a raiva, ou é a tristeza, espera, então eu começo a entender qual era o cenário. E aí a gente faz, mas só que nunca é só o pai e mãe, né, que está envolvido. Quando você pede para a pessoa fazer uma lista, a lista é enorme. Vai 20, 30, 40 nomes aí. Então você está carregando muita coisa durante toda a sua vida de outras pessoas que você tem que começar a liberar.
E aí, quando você começa a liberar, vem a transformação. Aí a fase que eu chamo de renascimento. Essa fase de renascimento é o marco da pessoa que eu deixo de ter aquela visão antiga e começo a ter uma nova Um visão, outro olhar, né? um Uma coisa. outro olhar. Por isso que eu sou polêmica. É por isso que eu sou polêmica. Só para você ter uma ideia, no início eu fui expurgada da colônia japonesa pelo que eu estava falando. Como é que uma pessoa da colônia japonesa fala que não é para cuidar do pai e da mãe? Sendo que a minha cultura É uma japonesa ordem, é né? uma ordem do Ordem. filho mais velho cuidar do pai e da mãe. Só que eu nunca abandonei meus pais. Abandonar é uma coisa. Cuidar é outra, se autodestruir é outra coisa. Né? Então você tem que separar as coisas direitinho Exatamente. e colocar cada É, coisa como na é que eu sua falo? Tem caixinha. gente que deixa o seu familiar numa casa de repouso e abandona na casa de repouso. Eles cuidam, não querem nem saber. Tem, não, pessoas que deixam e cuidam mesmo, estão no lugar Oh, e cuidam muito bem. E eu vi, eu sou presente na vida daquelas pessoas e eu sei como é que é. e vou te falar sobre casa de repouso também. Bom, voltando para o meu programa. Hum. Então, nós temos essas 10 sessões e depois eu tenho várias coisas embutidas no programa. Eu tenho aulas semanais, eu fico com sala aberta para a pessoa vir conversar comigo sobre qualquer assunto. Nós temos aulas de reforço para Suas aulas são presenciais, são tudo remotas, online, online. porque tem muita gente dos Estados Sim. Unidos, né? E tem gente fora do estado de São Paulo. Então a gente abre a sala lá, quem tiver dentro do programa, eu vou dar aula e a pessoa aberta para a gente conversar. Quem quiser contratar a doutora, como é que faz? Vai preencher o formulário lá Lá nas redes nas sociais. redes sociais, Meninos, atenção, arroba da doutora aqui, arroba. @Suavitatis Terapias. E aí você vai no link da bio, preencher o formulário, o fim da exaustão. Aí você vai receber as orientações no seu direct. Muito bem, gente. Meu Deus do céu. Quem é? Quem mais precisa dessa ajuda hoje, doutora? Olha, o programa, apesar de ser para cuidadores parentais, mas como eu mexo muito a questão emocional, a questão de o que acontece? A gente ajuda a reconstruir a família. Lembra que eu falei para você que os maridos vêm me buscar para falar assim: olha, Eu perdi minha esposa. perdi minha esposa. Ou ela volta, ou eu não sei o que eu faço. Estou tirando a chave, estou trocando a chave de casa. Também já chegou para mim, uma vez, uma esposa que me chamou. Ela falou assim: a senhora fala para ele parar de cuidar da mãe dele e cuidar da gente. Eu tô com a mala pronta e o meu filho aqui que eu tô indo embora de casa. E é engraçado, né? Dentro de um relacionamento, a dor do outro tem que ser a sua dor também, né, doutora? Porque podia ser ao contrário, podia ser a mãe dele e ela com certeza estaria cuidando da sogra, ou não, né? A pessoa que tem que cuidar, esse dom de cuidar, ela cuida sim, né? Cuida, mas O cuidador, fala uma coisa pra mim, o cuidador precisa pedir ajuda, sim. tá? Ou geralmente chega no limite primeiro. Ou ele chega. Como é que é esse Não, lance? primeiro ele chega no limite, É, depois que pede ajuda, aí né? começa a chorar para tudo quanto é canto, né? Quando a pessoa tem irmãos, já temos jurisprudência, tá? Inclusive no programa de desenvolvimento eu tenho o kit jurídico também para ajudar as Uhum. pessoas. Já temos jurisprudência dos irmãos, mesmo distante, né? Fazer o complemento financeiro para ajudar nos cuidados. Então, por exemplo, ou vai contratar cuidadora, ou vai colocar o pai no residencial, algum centro-dia, alguma coisa assim do gênero. Você no seu programa também, você dá dicas de como contratar um cuidador, né? Porque é muito perigoso também a gente Sim, contratar um cuidador. sim. Eu tenho relatos assim que cuidadores viraram esposa, marido de Não, a gente paciente, tem. morreu, aí quer herança, quer o direito. É uma loucura isso, né, doutora? É uma Uma loucura loucura, mesmo. né? Eu tenho, inclusive, agências parceiras, Uhum. eu tenho o kit jurídico, que é da vara familiar, eu tenho um financeiro que pode nos apoiar nessa questão de contratação direto, CLT ou não, como é que tudo isso funciona. Então, assim, o pacote é completo, Meu não Deus do céu. é Ó, pacote. tem muita coisa a ser falado sobre isso, Sim. sobre
o Alzheimer. Isso é mais, tudo bem que isso é uma coisa mais específica para médico, né? Com os termos Um técnicos. dia vamos conversar sobre o narcisismo. Vamos. Que esse é um Esse me outro apontou, é uma assunto coisa que polêmico também. vamos marcar? Vamos. Vamos marcar sim. Eu vou entrar em contato com a senhora e a gente vai marcar isso. Você, porque você é uma pessoa É isso. maravilhosa. Obrigada. Doutora, olha, o nosso programa Você infelizmente também. chegou no fim, mas assim, muito rico Obrigada de. por me receber. Imagina, você é maravilhosa, é um prazer meu. A gente estava conversando aqui nos bastidores, pessoa encantadora, veio de longe até para cá, que é da Zona Oeste, você é, né? Oeste. Mas, gente, olha, quem quiser procurar a doutora Sueli, entra nas redes sociais, que os meninos na produção já vai colocar aqui no programa para você. Se você estiver realmente interessado, siga ela, siga as dicas. Todo dia ela tem dica maravilhosa para você que cuida da sua mãe, do seu pai, ou até você que é cuidadora, né? Quer algumas dicas valiosas, até para passar aí para os pais e para os filhos, né? De quem você cuida. É muito importante seguir ela. Doutora, eu vou deixar a senhora com as suas considerações finais, a senhora falar o que a senhora achar que tem que falar, chamar o pessoal para assistir o seu Instagram, que é super bombado. Você tem o YouTube, algum canal, alguma Eu tenho coisa? o YouTube que chama Pode Cuidar Melhor. Pode cuidar melhor. E o Pode Cuidar Melhor eu vou começar a dar aulas sobre emoções. Ah, é muito bom Então isso, as gente. pessoas vão ficar. Qual é o meu objetivo? O objetivo é que as pessoas, para conseguirem cuidar, elas precisam estar bem. Bem. Então, cuide-se bem para cuidar melhor do outro. Tá Essa é a certo. primeira dica. A segunda dica, que é importante, não seja escravo dos cuidados, torne-se um governante da vida dos seus pais, que é bem diferente. Ah, e para eu sair da escravidão e me tornar um governante? Vem comigo. As dicas, tá Também não tudo fala lá. tudo não, senão ninguém vai te procurar aqui para ficar tudo. E o mais importante é ter Deus no coração, né? Porque cuidar também é amar. Não tô... A religiosidade é muito importante nessas horas, não é, Sim. doutora? Olha, para mim é assim, não importa a religião, tem que curtir Deus, ter Deus no coração, sabe? E seguir com o propósito de Deus. Acabou, tá lá. Eu garanto que ele vai te ajudar. Ah, É isso. vai sim. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada. Esse foi mais um Pod Ipiranga, da Nova Gazeta do Ipiranga, um programa incrível, que a cada dia eu, como pessoas como a doutora Sueli, assim, engrandece o nosso programa e me enche de coisas boas na minha cabeça, viu? Olha, realmente foi um programa sensacional. Muito obrigado, viu, doutora? Até mais. É isso aí, mais um Pod Ipiranga, da Nova Gazeta do Ipiranga, e ó, até semana que vem, se Deus quiser, hein? Um beijo, tchau, tchau.